O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o segundo dos 5 capítulos de Vidas Paralelas, uma série do podcast Vida de Jornalista. Se você não ouviu o primeiro capítulo, volta lá e ouve antes de cair nesse aqui. Se você ouviu, você vai lembrar que a gente começou a acompanhar o Bruno Vinícius e a Giovana Bronze lá em janeiro. Faz tempo, né? Então, primeiro dia do ano, primeiras horas do ano. Eu gosto de considerar o fim de ano, começo de ano, como um ciclo de mudança. Voltei a ser freelancer e integro a agência Retruco. Eu não gosto, basicamente, do que eu faço. Um ano maravilhoso, de muita paz, saúde, Eu quero muito que 2020 venha com essas boas notícias. Mas eu gostaria muito de uma oportunidade no jornalismo. Primeiro de tudo é curtir muito carnaval. Eu gosto muito de carnaval também. Capítulo 2 – O vírus. Na China, uma pneumonia viral e com causas desconhecidas tem despertado a atenção de médicos, especialistas e autoridades. Veio o carnaval, que foi muito bom. Passei com meus amigos, como eu moro no centro do Recife, meio que fica muito perto de Olinda, que é onde as pessoas aproveitam durante o dia, e fica muito perto do Recife Antigo, que é onde as pessoas aproveitam à noite, assim. Mas acabei que fui mais para Olinda. Ainda aqui no Brasil, o coronavírus tem deixado muita gente preocupada, principalmente com a chegada do carnaval. A gente lembra que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus por aqui, e as autoridades reforçam. O carnaval foi muito bom, considero que foi, acho que, um dos melhores. Foi um momento reflexivo também, de estar presente com pessoas que eu gosto muito, de me reaproximar de pessoas com quem eu tava com relação mais afastada. Acabei indo para um show que eu queria muito também, que era o de Emicida. Chorei também no show com amigos, abraçados. Todo mundo tava bem sentimental no carnaval. Recife, dá uma força pro seu camarada Emicida assim, ó. E consegui ter um parâmetro bom do que vai ser o meu ano. Agora a gente tá no dia 24 de fevereiro, em Recife. E o Bruno tá ali, em algum lugar no meio dessa multidão, cantando com Emicida. Coral. Se a gente fizer um corte rápido para São Paulo, no mesmo dia, quem tá no meio da multidão é a Giovana. Tem muito bloco aqui em São Paulo que eu gosto. A essa altura você já sabe que a Giovana gosta de carnaval e gosta de Caetano também, né? Tem o Tarado em Você, que só toca Caetano Veloso. Altos carnavais. É preciso ter medo do coronavírus no carnaval? Neste momento, nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil. Então, nada de alarde, nada de pânico precoce, que o vírus ainda não está no Brasil. Então, vamos ver. Bom, o carnaval foi muito bom. Gosto bastante. Gosto de todo o conceito de ir pra rua, com música alta tocando. É como se fossem dias de... Não sei nem como expressar isso, mas como se fossem dias bem dedicados a só se sentir bem e a, enfim, celebrar o fato de estarmos vivos no rolê. Você que tá ouvindo, você lembra como foi o seu carnaval de 2020? É muito doido, né? Imaginar que aquela multidão na rua não fazia ideia do que estava para acontecer. O coronavírus estava na Ásia, na Europa, mas aqui o carnaval correu normalmente. Aí quando chegou na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro... O
Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e chegou da Itália no último dia 21. Ok, já tinha uma preocupação com os primeiros casos, mas entrou o mês de março e era aquele negócio, lavando bem a mão, a vida segue normal, inclusive nos trabalhos da Giovana e do Bruno. E jornalisticamente falando, teve mudança para os dois. Eu fui chamado para integrar novamente a Folha de Pernambuco. Você lembra que o Bruno já tinha passado uma vez pela Folha de Pernambuco, no caderno cotidiano, mas na virada do ano ele estava trabalhando como freela e cuidando da agência Retruco. E ele foi chamado para o jornal de novo, agora no caderno Diversão. Para a área de cultura, né? Cobrir cultura aqui do estado. Me quebrou totalmente porque eu não esperava, né? Voltar a essa rotina de jornal, voltar a essa rotina de cobertura. Mas até então está sendo muito bom. E também teve notícia boa no trabalho da Giovana em São Paulo. Eu meio que, mudei de cargo. Eu deixei de ser redatora da empresa de tecnologia e passei a ser gestora de eventos. Ou seja, em vez de escrever a newsletter que ninguém lê, a Giovana estava organizando todos os eventos da empresa, inclusive com a chance de viajar o país todo. E isso me animou. Eu tava sempre sendo desmotivada desde que o ano virou, assim, eu tinha muito na cabeça. Enfim, eu não tava nem um pouco feliz e isso meio que me deu uma motivadinha até continuar lá. Quer dizer, o carnaval foi ótimo e logo depois parecia que as coisas no trabalho iam engrenar. Só que aí... O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. Foi um porteiro aposentado que morava no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo. Daí todos os eventos foram adiados ou cancelados. Então, basicamente, tudo que eu tava animada pra fazer foi colocado em pausa. Daí eu me senti 100% sem propósito lá. Por que serve uma gestora de eventos se não tá tendo evento? Pois é, tanto pra Giovana em São Paulo quanto pro Bruno em Recife, a alegria da mudança nesse início de ano durou as mesmíssimas 2 semanas depois que eu comecei a ser gestora de eventos. Eu passei 2 semanas fisicamente no jornal, né? Veio a pandemia. E aí o pessoal entrou em regime home office e trabalhando de casa eu me sentia bem mais estressada. Tem alguns lugares que tem uma cobrança de que você esteja 100% disponível, como se sua casa virasse o seu local de trabalho. Então não tinha uma distinção entre o que era home e o que era office. Entramos na escala home office, todo mundo do jornal está trabalhando de casa. Mas temos também uma escala de plantão. Todos os repórteres fazem a cobertura do corona pelo menos uma vez por semana lá do jornal. Também estamos fazendo uma cobertura para a Retruco, uma cobertura colaborativa, mas a gente está tentando se organizar, fazer uma cobertura imersiva, que seja um pouco diferente do que está sendo retratado na mídia tradicional. E mesmo com esse esquema de jornalismo remoto, os dois tiveram que sair muitas vezes para trabalhar durante a pandemia, o que obviamente dá um medo, né? Ainda dá um receio muito grande toda vez que eu saio de casa se eu tô trazendo de volta o coronavírus para minha família. A Giovana mora em São Paulo com os pais e o irmão, além da Nala e da Lua. Somos aí em 4 humanos e 2 cachorros. Então todo cuidado é pouco. A gente tenta tomar todos os cuidados, mas não tem como garantir, né? Mesmo que o nível de cuidado seja tipo isso aqui. Eu até ia, inclusive, em pé no vagão do metrô, 100% surfista de trem, pra não tocar em nada. Próxima estação, Mad Station, Consolação, acesso a 4. Então imagina aí a Giovana no metrô em posição de surf, se equilibrando para não cair e evitando resvalar no vírus. E esse áudio é real, tá? Foi ela que gravou dentro do vagão. Aliás, Giovana e Bruno me mandaram dezenas de áudios ao longo do ano e a essa altura você já percebeu que cada áudio foi gravado num lugar diferente, com uma qualidade diferente, e a ideia era essa mesmo, captar a vida como ela é. Mas voltando ao metrô, a vida como ela é nem sempre é um negócio muito agradável. O pessoal não toma cuidado, o pessoal usa a máscara só pra passar na catraca do metrô e depois tira, então eu tinha muito esse receio, mas daí quando chegava em casa é o esquema de já chegar, já tirar roupa, já tomar banho, deixar tênis fora de casa. Toda vez que eu chego da rua, já lavo a roupa, os sapatos ficam fora de casa também. Tá sendo bem louco assim essa rotina, mas
é o que a gente pode fazer de possível, sabe? E mesmo assim... Não tem como, às vezes, na calada da noite, parar e pensar, nossa, e se eu já tiver infectado? Então, é uma possibilidade muito forte, muito gritante para quem sai de casa todo dia. Mas ainda assim, eu tento ao máximo não focar nisso pra não enlouquecer. Eu vim pra aqui, pra Ipojuca, né, na região metropolitana. Eu moro no Recife, mas vim pra cá. Vim pra casa da minha mãe. Tô só com ela e meu irmão aqui. A gente não divide nada. Todo mundo tem os mesmos talheres, os mesmos pratos. Meus avós, no caso, estão em casa sozinhos também. A gente não tem contato. E é basicamente isso. E as pessoas aqui não estão tomando cuidado. Eu acho que não tem doença nenhuma aqui não, viu? Eu acho pra mim. Porque se tivesse doença aqui mesmo, a gente tá tudo protegido. Tinha muita gente morrida aqui em Pernambuco. Você não tá vendo? Penso assim, Então, não. Quando você tem noção disso e você vê as pessoas sendo irresponsáveis porque não tem outra palavra... Máscara, por favor. Olha, eu curado... Não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Eu tô aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que... Eu falei, vou ligar para ele porque eu tô andando sem máscara. Só tô eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui. Isso também tem um peso emocional muito grande. Então é difícil você sair na rua, ver gente com máscara errada e não ficar puto. De você não pistolar com gente fazendo exercício, sem máscara, correndo em grupo, sabe? É um vacilo meu, deixei no carro. Basicamente, eu acho que só a nossa família que tá tendo essa restrição aqui. Trabalhar fora de casa. Respeitar todas as regras direitinho enquanto um monte de gente não tá respeitando. Durante meses. É claro que isso vai se acumulando na cabeça da gente. E chega uma hora que a saúde mental grita. Você que está ouvindo, você lembra qual foi a primeira vez que você surtou durante a pandemia? Uma hora a gente não aguenta. Primeiro porque depois de algumas semanas a gente começa a sentir o peso do que é trabalhar de casa, né? O estresse se torna muito maior. A gente começa a ter problemas de saúde mental também. Na verdade eu já tenho, né? Mas a ansiedade começa a atacar um pouco mais nesse período, porque não podemos ver ninguém, a gente começa a se preocupar com muitas coisas e acaba que o trabalho também não sai do jeito que a gente imagina. E isso estava me deixando muito mais estressada, eu desligava o celular só de raiva, eu passava muito nervoso e eu sentia cada vez mais que aquilo não era pra mim. A medida provisória que autoriza reduções na jornada e nos salários está em vigor. E a equipe econômica espera que as empresas recorram à novidade com força já na semana que vem. A maioria das redações aderiu à MP, né, do Ministério da Economia, em que a gente sofre uma redução de salário. Eu sofri uma redução na jornada, trabalho 5 horas e 25 minutos por dia. Os cortes poderão ser de 25%, 50% ou 70% por até 3 meses. Então você vê que o espaço de tempo é bem pouco, né? É complicado. E o trabalho ele continua do mesmo jeito, né? Então assim, não diminuiu o trabalho, mas diminuiu o tempo. Então é bem complicado. E assim, eu fui tomado pelo estresse. Eu levantava pra cozinhar, pra me desestressar, porque senão eu tinha que morder a língua e acabar pedindo demissão. Eu tive várias crises de ansiedade, fiquei doente também. Não consegui produzir muita coisa, além do que eu produzo diariamente pra Folha, né? No caderno de cultura. Tinha muitas ideias de pauta, mas eu não conseguia mergulhar no que era possível da Covid, né? Porque eu acho que a primeira vez, assim, que eu sinto medo de exercer a profissão, que eu fico travado de verdade de produzir alguma coisa. Então esse mês foi horrível, né? Eu comecei a mandar muito currículo, tipo, ai, quer saber, vamos lá. Todos os dias há uma explosão de casos que deixa a gente aterrorizado mesmo, a gente sente que tá na rua, né? Em Pernambuco, são mais de 13 mil casos. O estado acaba de ultrapassar 1.000 mortes pelo coronavírus. Sou técnico de enfermagem daqui de Recife. E o que eu peço é que vocês fiquem em casa, cuidem dos familiares, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Vai chegando cada vez mais próximo da gente, assim, é no quarteirão que tem um caso, é na vizinha que tem. E às vezes chega perto demais da gente. Meu avô passou mal, a gente até suspeitava que fosse Covid, mas não tinha ambulância para socorrer ninguém. Tentamos ligar para o SAMU, tentamos ligar para tudo do que era número possível e ninguém nos atendia de tão lotado que era a ligação. Ainda bem que não era Covid, ele se curou, mas foi um susto enorme assim para socorrer uma pessoa. Imagina, você tá com qualquer outro problema de saúde em meio a esse tempo, você não consegue ser socorrido porque não há espaço.
Então, este foi o primeiro baque, assim, sentido, dizer assim, nossa, a pandemia chegou de verdade até mim, assim. E no caso da Giovana, como se não bastassem as questões do trabalho, mandando currículo desesperadamente, ainda tem as derrotas que não tem nada a ver com a pandemia. O episódio que eu vou falar é o fato de eu ter sido roubada, né? Que eu já posso até pedir música no Fantástico, porque esse ano tiveram 3 tentativas de assalto, das quais 2 o assaltante conseguiu. As 2 primeiras foram até antes do coronavírus. Uma que a Giovana estava andando ali perto da ciclovia na Avenida Paulista, com o celular na mão. Otária. Calma, também não é assim. Passou um menino de bike e tentou arrancar meu celular. Mas não levou, o celular caiu no chão e tal, ok. Depois, no pré-carnaval, no centro de São Paulo... No bloco Tarado em Você. Aquele bloco que só toca Caetano, essa mulher ama Caetano Veloso. Estava eu despretensiosamente respondendo umas mensagens, quando de repente meu celular é arrancado da minha mão. E tem a terceira história, que é a mais cinematográfica de todas. Vamos voltar pro metrô. Eu estava sentada, respondendo umas mensagens e... esse é o problema, não posso mais responder mensagem fora de casa. Eu ia falar isso. Imagina usar o celular para gravar áudio do metrô e mandar para um podcast que tá fazendo uma série sobre como foi seu ano. E bem na hora que a porta ia fechar, um cara veio e arrancou o celular da minha mão. Na hora a adrenalina bateu pesado e eu simplesmente corri atrás do ladrão. O que, aliás, ninguém, hipótese alguma, deve fazer. A minha mãe e a minha chefe, as 2 me deram um puto esporro, falando assim, meu Deus, como que você corre atrás de um ladrão? Vamos combinar que foi um esporro merecido, né, Giovana? Mas enfim. O cara ficou claramente chocado, porque ele não esperava que A, uma mulher fosse correr atrás dele, e B, que essa mulher conseguiria abrir a porta e continuar correndo atrás dele. E aos gritos de pega ladrão, eu saí perseguindo esse cara na plataforma da estação Sumaré. Quase consegui tocar no pé dele na hora que ele pulou o muro, mas depois ele pulou o muro e pulou o barranco da estação Sumaré. E é isso. Foi assim que eu tive meu celular roubado pela segunda vez, em 2020. E aqui tô eu cheio de culpa por ter pensado, caramba, ainda bem que ela me mandou os áudios mês a mês, porque imagina se ela acumula pra mandar vários de uma vez e o ladrão leva tudo. Não ia ter essa série que você tá ouvindo agora. Pensamento muito feio, ok? O que importa é que ficou tudo bem com a Giovana. E mesmo assim a Giovana às vezes demorava um pouco para mandar os áudios, atrasava umas semanas, e isso virou até uma piada nossa, porque todo o áudio que ela mandava começava com um pedido de desculpas. E eu falei para ela, eu vou montar um clipe com os seus pedidos de desculpa. E eu montei. Oi, Rodrigo, tudo bom? Primeiro de tudo, me perdoa, desculpa a demora de quase um mês, basicamente. E aí, Rodrigo, tudo bem? Perdão pela demora. Primeiro de tudo, por favor, me perdoa. Oi, Rodrigo, tudo bem? Me desculpa por te enrolar. Perdão pelo vacilo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Então, primeiro de tudo, me perdoa pela demora. Então, primeiro de tudo, me desculpa. Juro que não é por mal. Juro que não é de propósito. Me desculpa mesmo. Giovana, agora publicamente não precisa se desculpar e muito obrigado por dividir tudo isso com vida, as vitórias e as derrotas. Aliás, tô achando que por enquanto tem muita derrota. Quero saber quando é que essa maré vai virar. Porque ali no fim de março, com a pandemia chegando forte, a Giovana só pensava em mudar de emprego. E o meu amigo, que também era dessa equipe, ele descolou outro emprego que ele já estava vendo antes dessa loucura toda. E ele decidiu sair assim que o mês acabasse. E daí eu pensei, bom, vai ficar mais difícil ainda de lidar com as coisas, e eu tô muito estressada, não tô curtindo. E vamos de currículo. Até que semana passada também conhecida como finalzinho de março, dia 24, eu meio que recebi uma mensagem me convidando pra fazer uma entrevista. Eu tinha mandado currículo pra eles e tal. E foi a entrevista mais rápida da minha vida, durou 4 minutos. Eu achei tudo 100% surreal e não tá acontecendo. E de noite o pessoal do RH entrou em contato pra dizer que eu passei. Opa! Pena que tá na hora de encerrar esse segundo capítulo de Vidas Paralelas. Essa é uma série do podcast Vida de Jornalista com 5 episódios e o último vai ao ar na noite da virada, dia 31 de dezembro. Eu sou o Rodrigo Alves e eu faço a produção, a edição, o roteiro, a apresentação, as artes e a trilha sonora. A trilha, inclusive essa musiquinha que você está ouvindo agora, foi toda montada no site Soundtrap, combinando vários instrumentos.
Mas esse capítulo teve algumas músicas também. O Amanhã, do João Sérgio e do Didi, tocada pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que também estava no primeiro capítulo. Além disso, Passarinhos, do Emicida, ao vivo no Carnaval em Recife. Registros do Carnaval de São Paulo, com o bloco Tarado Ni Você, no canal Brito do YouTube, e o Carnaval de Olinda, com o bloco Pitombeira dos Quatro Cantos, nos canais Juliermes Cavalcante e Tartadrone. Hoje você ouviu áudios de programas jornalísticos de TV Brasil, Band, Record, Record News, SBT, Rede TV, Catraca Livre e Gazeta. Você gostou? Tá gostando da série? Então, se você puder, dá uma olhada lá nos planos de financiamento online no Catarse, em catarse.me/Vida de Jornalista, ou buscando por Vida de Jornalista no PicPay. Esse apoio é muito importante e eu agradeço demais aos assinantes queridos e queridas do coração. E você sabe que o Vida tá na Rádio Guarda-Chuva, ao lado de outros podcasts de jornalismo incríveis, como o Finitude, o Põe na Estante, o Budejo, o Giro Latino e a Rádio Escafandro, que segue enfileirando um episódio genial atrás do outro. Trabalho muito impressionante do Tomás Chiaverini. Essa é a minha dica de hoje. Acabando aqui, pula pro Escafandro que você não vai se arrepender. Na semana que vem tem mais com o terceiro capítulo. Muito obrigado a você, um beijo, um abraço e até lá.